Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o voto do ministro Edson Fachin no caso da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Vocês sabem a decisão da censura. O STF está votando basicamente para trazer de volta a censura aqui no Brasil. E foi um voto surpreendente, ele votou pela constitucionalidade, ou seja, ele votou contra a censura. Estava todo mundo imaginando que seria uma votação alinhada à política, ou seja, o Cássio Nunes e o André Mendonça votando pela constitucionalidade, pela liberdade de expressão, os demais todos em diferentes graus de vermelho ali, querendo mais ou menos censura no final das contas. E olha que surpresa, o Edson Fachin, o mais comunista dos outros ministros lá, votou pela liberdade de expressão também. Que coisa impressionante, né? É o que eu falo para você. A raiva com o bolsonarismo, com as redes sociais, é muito maior entre o pessoal da centro-esquerda, PSDB, PSD, essa turminha ali, do que com a extrema-esquerda no final das contas. A extrema-esquerda também está no lado da liberdade de expressão no final das contas, né? Então, um voto surpreendente do Fachin e que tem consequências, tá? Por quê? Mostra, no mínimo, assim, vai perder, tá? Vai perder porque já tem a maioria pela censura, né? A maioria já votou a favor da censura. Então, ainda faltam o voto da Carmen Lúcia e do Cássio Nunes, né? Não vão fazer diferença, já tem maioria já para censurar, para ter a censura. O que a gente não sabe ainda é o resultado final dessa censura. Agora, o voto do Edson Fachin foi um voto muito consciente e mostra uma coisa importante. Primeira coisa, que aquela união que tinha ali dos ministros já está quebrando. Por que está quebrando? Porque o Alexandre de Moraes tem feito tanta merda nessa história que o pessoal já está meio que sem saber se vai seguir mesmo esse caminho. Já está o pessoal procurando se salvar nessa história toda, né? Eu não duvido nada que o Fachin, que nunca foi muito próximo do Alexandre de Moraes, exatamente porque o Alexandre de Moraes é do PSDB, é da centro-esquerda, e o Fachin é da extrema-esquerda, eles nunca foram muito próximos, ele não comprou essa briga do Alexandre de Moraes, né? E no final das contas, o outro motivo para isso é justamente que esse caso é um caso absurdo. O que o Fachin votou aqui é o correto. O que ele fala é o seguinte: todo mundo está injuriado com as redes sociais, acha que tem muito ataque, tem muita coisa, é verdade. O problema é que não se resolve isso com regras absurdas que levam à censura. Não tem outra maneira de se garantir a liberdade de expressão que não seja exigir uma ordem judicial antes da derrubada de algum assunto. Ele está corretíssimo, né? Porque qualquer coisa diferente disso implicaria em criar um órgão qualquer que vai dizer o que é certo e o que é errado, e isso, em última análise, vai invariavelmente, todas as vezes que isso aconteceu na história, acabou sendo usado pelo governo para calar a oposição. Essa notícia foi sugerida por Carteiro, que extraviou a minuta do golpe, o único youtuber que para o intervalo, e os caras continuam vindo aqui ver meus vídeos, porque continua vendo, né? Senão não estava comentando no meu vídeo aqui, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal após o nosso intervalo. Bom, então vocês sabem, né, o contexto dessa coisa toda, né? O pessoal do PT, a esquerda, está querendo censurar as redes sociais. O Lula está desesperado com isso, porque o Lula está perdendo popularidade, está vendo que vai perder as eleições de 2026. O pessoal do STF não está satisfeito com isso também, porque sabe que a coligação PT-STF é a única coisa que garante o STF relativamente comportado, né? Ou seja, o próximo presidente vai indicar 3 ministros do STF, se for alguém da direita, indicar 3 ministros que já vão fazer aí 5 ministros mais à direita. Ok, eu sei que o pessoal vai dizer que, não, mas André Mendonça e Cássio Nunes não são de direita e coisa e tal. Mas você entende o ponto, né? É mais a direita. Dá para ver claramente que eles são menos à esquerda que o resto da galera, né? Então, seriam 5 ministros mais neutros ou mais à direita lá no STF, e aí basta ter mais um impeachment de um único ministro ou algum único ministro pedir renúncia, que você já tem 6-5 para o nosso lado. Ou seja, a gente já pode, até 2030, reverter todas essas lambanças que o STF tem feito na liberdade de expressão e em tantas outras áreas aqui no Brasil, né? Então, a esquerda está desesperada, parte do STF está desesperado porque quer que a esquerda ganhe em 2026. Então, a esquerda e o STF estão desesperados por quê? Porque eles queriam destruir Bolsonaro. O plano sempre foi esse, né? Eles achavam que bastava tirar Bolsonaro da presidência, que Bolsonaro iria sumir. Bolsonaro não sumiu, continua tendo um apoio muito grande. Não, vamos tornar ele inelegível que ele some. E tornar ele inelegível, e ele não sumiu, ele continua tendo apoio. Não, vamos acusar ele de um monte de coisa, importunação da baleia e não sei o que lá, um monte de coisa, joias
Não, não sumiu, não, continua não sumindo, né? Ah, não, vamos dizer que ele fez um golpe. Não, porque golpista, vamos prender o cara. Eu espero que eles não façam isso, porque seria uma injustiça enorme com o Bolsonaro. Mas mesmo que eles cheguem a fazer isso, não, o Bolsonaro não vai perder a popularidade dele, porque o que esse pessoal está faltando ver é que o que aconteceu é uma mudança na estrutura do povo brasileiro. O povo brasileiro está indo mais para a direita, né? E aí eles olham para a situação e chegam à conclusão que a culpa disso é das redes sociais. De certa forma, sim, é das redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais permitiram que as pessoas conversassem umas com as outras, e as pessoas no Brasil são naturalmente mais conservadoras do que a elite aristocrática socialista brasileira, são mais religiosas que essa elite também. Então, para surpresa de zero pessoas, o povo começou a se mover para a direita, uma vez que pôde conversar entre si, estabelecer grupos e bater papo e coisa e tal. No final das contas, eles estão achando que a internet está manipulando essas pessoas, mas não está. O que a internet está fazendo é simplesmente deixando as pessoas conversar entre si. Isso é apenas aflorar o que as pessoas são naturalmente em termos políticos. O que acontecia antes é que era o erro. Porque antes, como você tinha poucos caminhos para buscar informação, você acabava caindo nas narrativas da Rede Globo, né, das grandes mídias, das grandes empresas de mídia, que são fortemente esquerdistas. Né? A Rede Globo fica aqui no Leblon, pô, esquerdista pra caramba. O auge ali, Jardim Botânico, Leblon, aquela área Lagoa, a área mais esquerdista do Rio de Janeiro toda, né? Então, ou seja, o que acontece é exatamente isso, né? O que aconteceu não foi que a direita cresceu, foi que a esquerda diminuiu, a esquerda perdeu o poder, né? E aí aflorou o conservadorismo que é normal no brasileiro. Só que o pessoal ficou chateado com isso, não quer de jeito nenhum, temos que dar um jeito de censurar as redes sociais. E o maior problema disso, como eu falo para vocês, é que eles vão censurar, não vai adiantar nada, aí o que eles vão fazer? Eles vão censurar mais ainda, vai continuar não adiantando nada, vão censurar mais ainda e não vai adiantar nada do mesmo jeito, só que nesse processo de ficar censurando, vai sacanear um monte de gente que trabalha na internet, como por exemplo eu, né, meu amigo? Eu trabalho na internet. Então aqui, ó, responsabilidade das redes. Fachin diverge da maioria e defende a retirada de conteúdo só com ordem judicial. Ou seja, ele votou pela constitucionalidade do artigo 19 da lei de internet, do Marco Civil da Internet. E olha que curioso, né? Porque ele cantou essa pedra, né? Essa decisão saiu agora, no dia 25, no final do dia. Isso daqui, ó, no dia anterior, aqui, ó, pregando no deserto. Em meio ao ativismo de toga, o Fachin prega autocontenção, moderação e respeito às fronteiras do direito e da política. Caramba! Cara, esse cara é excelente, ótimo, ele está com a posição correta, né? Ele está vendo o grande erro do STF, que é ele está invadindo a seara do legislativo, né? De fazer leis, né? Que não é esse o papel dele. E repara, eu tenho falado que esse caso do Marco Civil mostra muito bem que o STF está agindo errado. Por quê? Porque você vê uma situação impossível. Você tem até aqui 8 votos, e cada um num sentido diferente. Não tem 2 votos iguais. Até o voto do Fachin é um pouquinho diferente do André Mendonça. Ou seja, você tem um monte de voto, cada um num sentido. O que é típico isso? Isso é típico de coisa que tinha que ser legislada, que tinha que ser definida via política, não por via judicial. Via judicial se adequa a situações de sim e não, culpado ou inocente, né? A coisa ali que é meio binária a decisão. Quando você tem uma situação em que você tem 5 votos diferentes, um para cada lado, no caso 8 votos diferentes, um para cada lado, na verdade 9, o voto dele foi o 9º, 9 votos diferentes, um para cada lado, é sinal que tem alguma coisa errada. E o que está errado nessa história é o STF, que até identificou um problema. Você pode até dizer, aliás, o Fachin fala isso no voto dele, que existe sim um problema, que as redes sociais têm um problema de fake news e coisa e tal, mas no final das contas que não é o STF que vai resolver isso. E se assodar, entender que não, que nós temos que resolver, porque é um problema urgente, não sei o que lá, só vai resultar em mais tragédia, porque você vai acabar tendo uma decisão que vai prejudicar todo mundo sem resolver problema nenhum no final das contas, né? Então aqui, ó, olha só o que o Fachin disse aqui há poucos dias atrás, hein? Não nos é legítimo invadir a seara do legislador. Ao direito o que é do direito, à política o que é da política. Pô, muito bem dito pelo Fachin. Por mais que seja um comunista, tá com a cabeça no lugar, tá com um ponto preciso aqui. É isso que tem que acontecer.
o ministro reafirmou os fundamentos de uma magistratura republicana e deixou clara a sua disposição de nadar contra a corrente dominante entre seus pares. E foi isso que aconteceu na hora de votar na questão do Marco Civil da Internet. Ele disse aqui, ó, a necessidade de ordem judicial para remover conteúdo gerado por terceiros parece-me a única forma constitucionalmente adequada de compatibilizar a liberdade de expressão com o regime de responsabilidade ulterior. A Carmen Lúcia votou depois e acompanhou a maioria também, nenhuma suspeita. Falta agora só o Cássio Nunes votar. Ele provavelmente vai pedir vista desse voto, né? Vai demorar um pouco para votar, né? Então, ele divergiu e teve problema, tá? O pessoal colocou um voto que contrariou a maioria já formada do Supremo. Fachin posicionou-se ao lado do André Mendonça e possivelmente do Cássio Nunes também, né? Pela tese que as plataformas só devem ser responsabilizadas por conteúdos ilegais se descumprirem ordem judicial prévia, o que é absolutamente correto. Você pode até entender, como o pessoal falou, não, se for um crime, né, terrorismo, não sei o que lá, ok, né? Mas coisas como ataque à democracia, por que é um ataque à democracia? Uma crítica é um ataque? Né? Fica um negócio extremo, né? Aqui, ó, os remédios para os males da democracia devem ser encontrados dentro da caixa de ferramentas da própria democracia. Olha o que eu venho falando para vocês. Qualquer um que se diga ou que se coloque como salvador da democracia e para isso comece a deturpar as regras da democracia, o juiz natural, o devido processo legal, essas coisas todas, esse cara é automaticamente um ditador. Ou a democracia sobrevive com as próprias regras dela, com a própria força dela, ou ela já morreu, ela já não existe. Né? E o Fachin está falando aqui abertamente isso daí, né? Ou seja, no final das contas, o placar está 7-2, agora 8-2, falta só o voto do Nunes Marques, o possível é que termine 8-3, mas de qualquer forma a maioria ganhou, mas não diminui a importância desse voto, tá? Por quê? Porque o fato é o seguinte, é o primeiro voto inesperado nessa história. Porque, vamos combinar, o André Mendonça e o Cássio Nunes, o pessoal já esperava que eles iriam divergir. Os outros ministros todos acompanharam direitinho lá, pianinho, o receituário da esquerda. O Fachin botou o pezinho para fora ali, falou, olha, eu não vou entrar nessa brincadeira não. Não sei se ele está com medo também de não poder mais ver o Mickey, né, ver a Disney, porque lembra, né? O processo lá nos Estados Unidos é justamente contra juízes ou pessoas, de forma geral, que vão contra a liberdade de expressão e as empresas americanas, né? Talvez o Fachin goste muito do Mickey, né? E não está querendo ficar por fora disso daí. É uma possibilidade também. Então, qual que é a importância dessa história? Como eu falei, primeira coisa, o voto do Fachin acaba tendo um peso grande por ele ser da turminha da esquerda. Outra coisa, o voto do Fachin quebrou a expectativa do pessoal, deu um chacoalhão nisso daí, que tá todo mundo esperando que ia ser muito moleza para isso e não vai ser mais, né? Aliás, teve briga aqui, ó. Não, tá aqui, ó. Peraí, esse daqui, ó. O Moraes, desatento ao voto de Fachin, pede retificação de uma menção ao voto dele, mas a menção não havia sido feita. Ou seja, o Alexandre Moraes ficou até desorteado. Não pode, que negócio é esse? Ou seja, tá mostrando um racha, né? Tá rachando o STF. O que eu tô vendo que já há algum tempo que a gente tem notado esse tipo de discordância no STF. Isso não era comum. Durante o governo Bolsonaro, o STF estava uníssono. Não tinha uma vozinha, um pio fora do padrão lá esquerdista contrário ao Bolsonaro, né? Então isso aqui é importante por isso. E por que é importante também na questão do voto? Porque lembra que a gente vai ter, no final das contas, 11 votos diferentes. Cada voto num sentido diferente. E aí, como é que vai ser a decisão final disso, né? Porque se fosse no parlamento, você tem mecanismos para fazer isso. Você faria um substitutivo, votaria o substitutivo e não sei o que lá. Né? Mas no judiciário não tem isso, porque o judiciário não foi feito para regular as coisas. O judiciário foi feito para decidir, não para regular, né? Então, ou seja, o voto dele pode acabar tendo um peso na hora de definir qual vai ser o resultado final dessa história toda, né? Temos que ver agora qual vai ser esse voto final, que vai ser... o Cássio Nunes deve pedir vista, o Barroso falou que vai estruturar, vai nesse meio tempo negociar e tentar estruturar um voto, falou que vai fazer um almoço com a galera para bater um papo, né, e decidir como é que vai ser a coisa, e vai estruturar esse voto. Mas seja lá qual for esse voto final, é uma coisa absurda, porque não tem a publicidade, não tem o debate, foge do interesse público brasileiro, é mais um absurdo que o STF está fazendo. Parabéns ao Fachin pelo posicionamento, é o posicionamento correto. Infelizmente, esse STF que está aí está impraticável no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.